Olá, amigos. Estamos aqui de volta no programa Investigações sobre o Viver na Sociedade Teosófica em Brasília e vamos falar hoje sobre sincronicidades entre mistérios egípcios e o cristianismo. Mas primeiro nós devemos definir o que são as religiões de mistérios. As religiões de mistérios eram práticas religiosas que existiam na antiguidade, como o mitraísmo, os mistérios de Eleusis, né, os mistérios de Ísis e Osíris, que são em si práticas que têm, vamos dizer assim, um escalonamento, em que a transmissão do conhecimento é revelada de forma gradativa. O candidato, o discípulo, tinha que passar por um processo chamado de iniciático, em que a sua ascensão, o seu acesso ao conhecimento era obtido através de provas e treinamentos. Diferentemente das religiões modernas ou das religiões modernas nos seus aspectos mais exotéricos, com X, externos, como por exemplo no caso do cristianismo, em que não há nenhum segredo subentendido ou que seria repassado à medida em que a pessoa se aprofunda na religião. Então, se você assistiu uma missa com um determinado padre hoje, ou amanhã, ou há 20 anos atrás, o ritual basicamente é o mesmo, né? O que muda são os discursos evangélicos, evangelizadores, vamos dizer assim, a forma de apresentar o discurso, aquelas palavras mudam ligeiramente, mas não existe nenhuma gradação de revelação. Não é o que acontecia nos tempos de Jesus, quando, perguntado pelos discípulos, ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas ao povo só fala através de parábolas. Quando ele disse isso, ele atestou que existiam níveis de compreensão. E a mesma coisa acontecia no Egito Antigo. E a influência egípcia no judaísmo e no cristianismo é muito grande. E talvez seja mais surpreendente ainda que seja tão grande assim no cristianismo, que é o que vamos abordar especificamente. Nós temos que lembrar que os judeus permaneceram mais de 400 anos no Egito. Não é possível morar num determinado local, um povo morar, residir num local ou numa região que é controlada por um povo que é em maior número e tem uma cultura tão sofisticada como a egípcia, que esse povo, esse grupo étnico menor, não seja diretamente influenciado. E é claro que isso aconteceu. O próprio Moisés foi criado, né, por uma princesa, né, por uma filha de um faraó. Então, é evidente que ele recebeu influências egípcias. Mas nós vamos deter especificamente nas influências do cristianismo, nas influências egípcias no cristianismo. A religião de mistério, que é os ritos de Ísis e Osíris, no cristianismo. Houve influência? Que influências são essas? Qual a importância dessas influências? Nós estamos num local que é a Sociedade Teosófica do Brasil, em Brasília, onde o segundo princípio da Sociedade Teosófica é o estudo comparativo de ciência, religião e filosofia. E cumprindo esse segundo princípio da Sociedade Teosófica, vamos então começar esse trabalho de comparação entre os mistérios egípcios e o cristianismo. Por quê? Quando uma coisa, um elemento se repete
em duas diferentes tradições, um elemento fortuito, pequeno, se repete em duas diferentes tradições, nós podemos dizer que é coincidência. Nós podemos dizer que houve um pequeno intercâmbio, né? Logicamente, a religião mais próxima no tempo recebe a influência da religião mais afastada no tempo, por uma questão evidentemente cronológica. Mas quando essas aparentes coincidências são muito grandes, são numerosas, elas deixam mesmo de ser uma coincidência, deixa de ser uma sincronicidade e tornam-se praticamente um elemento histórico comprovável. E é isso que nós pretendemos mostrar hoje nesta apresentação. Então, quais seriam alguns dos elementos sincrônicos entre a religião de mistério egípcia, né, que eram os mistérios de Ísis e de Osíris, né, do Deus Pai, Osíris, e da deusa Mãe, Ísis? Quais são os elementos sincrônicos com a tradição cristã? Nós vamos abordar alguns elementos que eu vou mencionar rapidamente, depois vou detalhar, que são o nascimento, a trindade, a Santa Ceia ou o banquete, a morte, a repulsa aos porcos, as 14 estações da queda de Jesus, o pilar, o renascimento, o trigo e o pão, as datas, a Páscoa e o hino do sol. Vamos então a alguns destes elementos. Nós temos na tela as antigas deidades egípcias, os deuses principais, que são 7 da tradição egípcia. Por ordem, Osíris, que é o Deus Pai, que é basicamente o símbolo do sol, o poder criador. Ísis, que é a deusa mãe. Tot, o deus das letras e das ciências. Ra, mais uma manifestação emblemática do sol. Horus, o filho de Osíris e de Ísis, e Anubis, o deus dos mortos. Esses são alguns dos principais deuses egípcios. Cada um deles tinha o seu culto e tinha sediado numa cidade. Licópolis, que é a cidade de Anubis, o deus com cabeça de chacal. Edifu, que era consagrado a Horus. Horus, filho de Osíris e Ísis. Busíris e Ábidos, que era consagrado a Osíris, né? Hermópolis, cidade de Tot, que foi assimilado pelos gregos como Hermes. Bastet, também, que tinha santuários em Ábidos. E Heliópolis, que é a cidade de Ra, o sol criador. Uma das primeiras sincronicidades entre a tradição egípcia e o cristianismo é a trindade. Nessa trindade, Horus, Ísis e Osíris, você tem a primeira coincidência, mas que nós vamos mostrar que vai além da sincronicidade nos elementos seguintes. Há um texto, né, uma oração cristã que diz, né, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A tradição egípcia, a criação, começa com a relação de Geb, que é o deus da terra, e Nut, que é a deusa do céu. Nós temos na tela a representação de Geb e Nut. E é interessante observar que o corpo de Nut está coberto de estrelas, porque ela forma a abóbada celeste,
Ele é azul com várias estrelas. Assim como, na tradição cristã, o manto de Nossa Senhora, né, muitas vezes é representado azul coberto de estrelas, de pequenas estrelas. A terceira coincidência, que já deixa de ser coincidência, é com relação à Santa Ceia. Por quê? Na Santa Ceia, na tradição cristã, Jesus deixa claro que ele sabe que vai ser traído. E o traidor está presente. Né? Judas, né, está presente, o traidor está presente. Curiosamente, na tradição egípcia, existe uma ceia ou um banquete. Uma ceia ou um banquete que foi convidado, que foi chamado, produzido por Set. Set é o demônio egípcio, é o deus do mal egípcio. Set produz um banquete, produz uma ceia e convida uma série de pessoas amigas dele e algumas de Osíris, certamente, e nessa ceia ele apresenta uma caixa, na verdade um sarcófago, uma caixa que foi desenhada, esculpida, muito bonita, desenhada e esculpida, de tal forma que todos se sentem atraídos por aquele objeto. E ele faz uma brincadeira, ele faz uma armadilha, uma brincadeira, entre aspas, que é uma armadilha, que é convidar as pessoas a tentar entrar na caixa. Aquele que couber exatamente dentro da caixa vai se tornar o proprietário da mesma. Então, as pessoas são convidadas a testarem o seu tamanho, a sua medida na caixa. E aí, evidentemente, a caixa foi construída sob medida. Ela foi construída sob medida para ser uma armadilha para Osíris. Osíris entra no sarcófago. E aí, quando ele entra no sarcófago para se medir e ver que cabe perfeitamente, os asseclas de Set e o próprio Set correm, fecham o sarcófago, fecham a caixa e pregam, trancam a caixa com pregos e fecham, trancam, pregam a tampa, tiram a caixa do salão, levam a caixa e atiram no rio Nilo. Então, começa aí o mito de Ísis e Osíris. Esse é o início do mito de Ísis e Osíris. Então, da mesma forma como Jesus sabia que ia ser traído e foi traído por uma pessoa que estava num banquete, da mesma forma Set monta, estrutura um banquete para fazer uma armadilha e levar Osíris à morte. Porque ele, naturalmente, ele quer o lugar, ele quer o poder, ele quer o lugar de Osíris. Feito isso, jogado no rio Nilo, começa então a busca de Ísis, da deusa Ísis, por Osíris. Nós temos na tela exatamente o momento em que, uma representação moderna, em que Set, junto com seus asseclas, empurra o sarcófago, a caixa, né, no rio Nilo. Uma outra coisa interessante é que Set, ele tem dois animais totêmicos. Tem dois animais que são dedicados a Set. Um é o onagro, que é o burro selvagem, e o outro é o porco. O onagro porque é um animal que vive no deserto. Set é identificado por vários mitólogos, vários estudiosos, arqueólogos, como sendo o deus que rege o deserto, as tempestades, a seca, o verão escaldante. Então ele tem essa ligação profunda ligação com o deserto. Set, também conhecido como Seth, conhecido como Set,
é o Deus do caos, da seca, como disse, da guerra, é o Senhor da terra vermelha. Ele era, de certa forma, de uma forma polar, né? Ele era o equilíbrio entre o deserto e a umidade trazida pelo rio Nilo, pelo humus fertilizado pelo rio Nilo. E nós vamos voltar nessa questão do simbolismo, dos porcos, porque tem um trecho na Bíblia, em Mateus 7:6, capítulo 7, versículo 6, que diz o seguinte: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês o despedaçarão. E é interessante que nesse trecho que fala em porcos e cães e fala em despedaçar. Por quê? Porque quando o sarcófago é atirado ao rio Nilo, ele sai no mar e vai parar nas costas do Líbano, e lá uma árvore, ele vem dar na praia, e uma árvore cresce e envolve o sarcófago com o corpo de Osíris dentro. Quando isso acontece, a deusa Ísis, quando isso acontece, a deusa Ísis está à procura, está fazendo uma busca pelo corpo de Osíris, tentando encontrar Osíris para ressuscitá-lo. Então, a ressurreição de Osíris é mais um ponto em comum com o cristianismo, onde você tem a ressurreição de Jesus. Então, a deusa Ísis sai à procura do corpo de Osíris e descobre, então, finalmente, que ele está dentro de um tronco de uma árvore, se eu não me engano, um cedro, uma árvore gigante que cresceu e envolveu o esquife. Mas como essa árvore era muito frondosa, muito bonita, muito grande, o que acontece? Um rei manda cortar essa árvore e usa essa árvore como pilar, como coluna no seu palácio. A deusa Ísis vai até lá. Essa história do mito de Ísis e Osíris, ela é contada por Plutarco, né? Um dos livros que nós estamos usando para referência dessa análise é este, Os Mistérios de Ísis e Osíris, uma tradução para o português, o texto original é de Plutarco. Também estamos usando esse livro, Cultus Mistéricos Antiquos, de Walter Burkert, editorial Trota, da Espanha. Quando a deusa Ísis descobre que o sarcófago está dentro do tronco da árvore cortada que foi transformada em coluna, em pilar do palácio do rei, ela vai até lá e depois de uma série de peripécias, ela consegue então, ela se dá a conhecer como uma deusa e pede ao rei a coluna, pede o pilar. Então, o pilar é aberto e de dentro retirado o sarcófago com Osíris, que então vai sendo levado de volta ao Egito. Nesse caminho de volta, ela é acompanhada por alguns príncipes, se não me engano, por 2 príncipes ao menos, daquele reinado, que estão ajudando a proteger a deusa Ísis e a sua carga. E num determinado momento, a deusa Ísis abre o sarcófago para a comitiva, ela para a comitiva, abre o sarcófago para olhar o Deus, né? E ela olha Osíris morto e ela começa a chorar. E aí um dos príncipes não resiste à tentação e olha, mas aí, quando ele olha, ele enlouquece.
porque um Deus não pode ser visto face a face. Assim como, por exemplo, né, Moisés, no Monte Sinai, não tem condição de ficar fixando a sarça ardente com os olhos, né? Ele tem que baixar os olhos. Assim como Jesus, quando se transfigura, fica tão brilhante que os discípulos caem de cara no chão. Assim como no Bhagavad Gita, Arjuna, quando pede a Krishna para ver Krishna como ele é, e ele se transfigura, também Arjuna pede a Krishna para voltar à forma humana, ao formato humano, porque ele também não consegue visualizar Krishna cara a cara, né, como ele realmente é. Bom, então mais algumas sincronicidades, né? Mas aí o cortejo vai voltando para o Egito. Mas no meio do caminho, o corpo fica escondido num pântano, e aí Sete, o caixão com o corpo fica escondido num pântano, e aí Sete descobre o paradeiro do corpo, e o que ele faz? Ele esquarteja o corpo em 14 partes. Ele corta o corpo de Osíris em 14 partes e sai jogando os pedaços por várias regiões, por várias áreas do Egito. Então começa uma nova busca de Ísis para coletar as partes corporais. Na tela nós temos aí uma manifestação, né? Uma manifestação visual, um desenho, né? Onde aparece o corpo de Osíris cortado em várias partes. E são 14 partes. Ora, é bem verdade que as 14 estações da via sacra católica cristã, as 14 estações, né, quando tem o drama da crucificação, né, que Jesus é condenado à morte e da condenação até o sepultamento, são 14 estações, né? Quando Jesus cai com a cruz, é ajudado, etc. São 14 estações. Coincidentemente, são 14 pedaços em que Osíris é esquartejado. Tudo bem. É verdade que esse elemento das 14 estações é uma prática mais recente no cristianismo. Mas podemos até reputar que seja coincidência. Mas continuemos a nossa pequena saga. Então, Osíris é esquartejado em 14 pedaços, os pedaços abandonados em várias partes do Egito. E Ísis sai atrás, catando os pedaços para tentar ressuscitar a divindade. É interessante, voltando um pouco na história, que a importância desse pilar onde Osíris estava, ele é interessante, porque é um pilar, uma coluna, um pilar que era feito de madeira, né? Era feito de madeira. E Jesus é crucificado no madeiro, né? A cruz é chamada de o madeiro. Existem, inclusive, teorias que dizem que Jesus não foi crucificado como é representado normalmente, ou seja, uma viga de madeira central e uma trave onde ficavam presos os braços, né? Um arqueólogo israelense, pelo menos, defende a possibilidade que Jesus tenha sido arvorificado e não crucificado. Por quê? Porque construir cruzes de madeira gasta-se muito mais tempo além de ter um custo, gasta-se muito mais tempo. E tem que abrir um buraco no chão, espetar lá a madeira, né? Então, tudo isso leva tempo e gasta algum dinheiro. Então, não era incomum os romanos
crucificarem as pessoas, mas em vez de prender numa haste de madeira central, eles colocavam a haste de madeira onde ficavam os braços e prendiam numa árvore, né? Então não era uma crucificação, porque não era uma cruz, né? O prisioneiro era morto dependurado com os braços presos numa madeira, mas numa árvore. Daí que esse arqueólogo israelense aventa essa possibilidade. Uma outra coisa que chama a atenção com relação a Set, que é o deus do mal, como nós mencionamos, ele tem dois aspectos, dois animais simbólicos, o porco e o asno selvagem. É interessante que o porco é o seu animal, é um dos seus animais totêmicos, porque é para os porcos que Jesus expulsa os demônios. Ou seja, Jesus expulsou os demônios para animais que são símbolos, que são animais totêmicos do demônio egípcio. Coincidência? E assim como Jesus ressuscitou a deusa Ísis, conforme fica claro no mito de Ísis e Osíris, relatado por Plutarco, a deusa Ísis, por processos mágicos, consegue ressuscitar Osíris, né? E Osíris tem uma profunda ligação com os ciclos da vegetação, né? Esses deuses ou deusas, como Perséfone, que tem morte e renascimento, que vão para os subterrâneos, para os mundos inferiores, e morrem e renascem, ou desaparecem e reaparecem, tem a ver com os ciclos da vegetação, com os ciclos climáticos, né? Então, esses deuses morrem no verão e voltam na primavera, ou eles morrem quando o sol se põe e renascem quando o sol nasce. São ciclos da natureza manifestos em arquétipos, né? E é interessante, aí uma ligação que existe também do cristianismo com o osirismo, com o mito de Ísis e Osíris, porque Osíris tem uma ligação muito grande com o trigo. Essa ligação com o trigo tem com o fato, né, de que Osíris é representado com 28 talos de trigo nascendo acima do seu sarcófago, né? E o trigo é aquilo que é utilizado para fazer o quê? A hóstia. Nós temos na tela um pequeno texto falando sobre a hóstia, sobre o trigo, o pão, né? E o pão, que no caso é a hóstia, vamos dizer assim, né? Representa o quê? Representa o corpo, né? O corpo de Jesus, né? O vinho representa o sangue e a hóstia representa a carne, né? O corpo. E esse pequeno texto diz assim: ao animal sacrificado em honra aos deuses, a vítima oferecida em sacrifício a divindades, os romanos, que falavam latim, naturalmente, chamavam de hóstia. Hóstia, então, era o sacrifício. Ao soldado morto na guerra, vítima da agressão inimiga, defendendo o imperador e a pátria, eles chamavam de hóstia, ou seja, era o sacrifício. Ligada à palavra latina hóstia está a palavra latina hostis, que significa o inimigo. Então, na tela, nós vemos o ciclo de 28 dias de Osíris e sua relação com o princípio da regeneração. É bem representado na famosa cena da ressurreição do trigo. Vejam, a ressurreição do trigo. O trigo que faz a hóstia. A ressurreição do trigo que mostra Osíris com 28 talos de trigo crescendo em seu caixão. Já nesse slide nós vemos o Osíris, né, dentro
representado dentro da árvore, que era o pilar de onde Ísis o resgatou. E aí nós vamos entrar numa coisa muito interessante e sintomática, que é a questão das datas. Nós sabemos que na tradição cristã existe todo um calendário litúrgico. Existem determinadas datas no ano, como por exemplo o Natal, a Páscoa, né, que são marcadas, são datas dentro do calendário que são marcadas porque tem um simbolismo, porque tem uma razão de ser, como o Natal, que marca o nascimento de Jesus, como a Quaresma, né, o Advento, a Epifania. Cada uma dessas datas ao longo do ano tem uma razão de ser. Mas como os cristãos chegaram nessas datas? Como elas foram instituídas? Porque, evidentemente, no tempo de Jesus, essas datas não eram comemoradas da forma que passaram a ser comemoradas a posteriori. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Por exemplo, a Páscoa. O dia da Páscoa foi estabelecido por decreto do primeiro concílio de Nicéia, no ano de 325 d.C., devendo ser celebrado sempre aos domingos, no domingo, após a primeira lua cheia do equinócio de primavera, no hemisfério norte, e outono, no hemisfério sul. Não é muito didático, leitura em palestra não é muito didático, mas nesse caso vale a pena, porque nós vamos apresentar algumas informações. Quem quiser checar essas informações deve procurar na nossa fonte, que foi egyptianwisdomcenter.org. egyptianwisdomcenter.org. The Unsight Egyptian Christian Holidays, que diz o seguinte: primeira coisa é com relação à morte de Osíris. Quando Osíris foi trancafiado dentro da caixa, dentro do sarcófago por Sete e por seus asseclas, pelos seus companheiros, quando Sete, o deus do mal, fez isso, quando foi? Foi no dia 17 de Ator. 17 de Ator, que é um dia do calendário antigo, o calendário egípcio, corresponde ao dia 27 de novembro, quando o Sol passa no signo de Escorpião. Os eventos do dia 17 de Ator, ou seja, 27 de novembro, conforme relatado por Plutarco, né, o antigo historiador grego, tem todos os elementos da última ceia de Jesus, ou seja, uma conspiração, banquetes, amigos e traição. 28 dias depois da última ceia, 28 dias depois da última ceia em que Osíris foi morto, é o renascimento do rei renovado em 25 de dezembro. Vejam, no dia 27 de novembro, Osíris é morto. 28 dias depois é considerado o nascimento do rei renovado. Acontece que 28 dias depois do dia 27 de novembro dá 25 de dezembro, que é o nascimento de Jesus. Então, coincidências de calendário. 40 dias após a última ceia, ou seja, 40 dias depois da morte de Osíris, em 27 de novembro, é 6 de janeiro. 6 de janeiro é a Epifania. No calendário cristão, é a Epifania. A vida de Osíris, sendo um símbolo da lua, porque tem a ver com o ciclo de 28 dias, está associada a um ciclo de 4 semanas,
E isso ecoou mais tarde no advento cristão, que em latim é adventio, que significa vir a ele. Vejam, a Enciclopédia Católica admite que o advento é um período que abrange 4 domingos. O primeiro domingo deve ser 27 de novembro. E, em seguida, o advento tem 28 dias, conforme observado acima. 25 de novembro é a data da última ceia simbólica da morte e perda de Osíris. O advento, então, é 4 semanas depois do Natal. A morte de Osíris é em 27 de novembro. Então, esses ciclos de datas que são comemoradas no cristianismo, eles foram baseados no calendário juliano. O calendário juliano foi feito por um matemático grego que vivia em Alexandria, que vivia no Egito. Então, esse calendário juliano é uma adaptação total do calendário egípcio. E aqui tem mais algumas informações interessantes. O ano eclesiástico começa com o advento nas igrejas ocidentais, segundo a Enciclopédia Católica. E todos os elementos que são mencionados aqui têm uma ligação profunda com a tradição egípcia, né? Os fiéis são advertidos durante esse período para preparar-se dignamente para celebrar o aniversário do Senhor, que vem ao mundo como Deus encarnado do amor. Assim, para tornar suas almas moradas apropriadas para o Redentor, que vem em santa comunhão e pela graça, e preparando-se para a sua vinda final como juízo na morte e no fim do mundo. Todos os elementos acima são de origem egípcia. Tais tradições foram observadas durante e, de fato, se basearam no jubileu anual do rei egípcio antigo, conhecido como o festival Sed, ou Heb Sed, que sempre era realizado no mês de Ki-Hek, ou seja, dezembro. Todo ano este festival, que data de tempos imemoriais e continua a ser comemorado ao longo da história do Egito Antigo. Por que aconteceu essa apropriação de datas do calendário juliano, que é inspirado completamente no calendário egípcio? Por que houve essa apropriação no calendário, no ano litúrgico, no cristianismo? Devido a poucas evidências históricas e arqueológicas para apoiar os relatos bíblicos sobre Jesus, os pais da igreja se voltaram para o Egito para escolher algumas datas de uma lista que foi atribuída a Clemente de Alexandria. A lista contém várias datas. Baseado nessas datas, Clemente indicou que a Epifania, na tradição cristã existem 3, né? Mas a principal é a manifestação dos reis magos, além do batismo, né? Com João Batista no Jordão e o milagre em Canaã. Mas o principal é a que diz respeito aos reis magos. No entanto, os padres apostólicos não mencionam isso porque é a continuação de um feriado judaico existente. A Páscoa, que por sua vez foi a adoção de um festival de primavera do Antigo Egito. Nós vemos aí que o festival de primavera do Antigo Egito influenciou o Peshá, a Páscoa judaica, que foi dar origem à Páscoa cristã. Os registros egípcios indicam que o festival de primavera do Egito existe há mais de 5.000 anos. O objetivo desse festival é a renovação da natureza na primavera, quando a vida volta a se manifestar mais uma vez no mundo. Então, essas sincronicidades são excessivas para que sejam consideradas
sincronicidades e muito menos coincidências. E, nos aproximando do fim dessa apresentação, nós vamos mostrar em tela, né, Horus derrotando o demônio, né, que é Set, o deus do mal. Horus, o deus com cabeça de falcão, derrotando Set, o deus do mal. E no slide seguinte, nós vemos o diabo, não é a ilustração de Gustave Doré, tentando Jesus, né, dizendo para ele, bom, mas se você realmente tem todos os poderes, etc., então transforma esses pães, essas pedras em pães, né? E ele está aonde? O diabo levou Jesus, foi com Jesus para o alto de um rochedo na beira do deserto. O deserto é o símbolo de Set, o deus do mal. E o demônio quer que Jesus transforme pedras em pães. Pão, trigo, o símbolo da vida, o símbolo da hóstia, o símbolo do renascimento de Osíris, com seus talos de trigo, 28 talos de trigo, que são os dias do mês, né, lunar. E uma outra coisa que chama a atenção é que, no cristianismo, o símbolo da libertação, da redenção, da salvação no cristianismo, qual é? É a cruz, que é um instrumento de tortura romano, no qual Jesus teria sido pregado, né? Pendurado, preso. E a cruz passou de símbolo de tortura e morte, para os cristãos ela representa o símbolo da ressurreição, né? Daquele que venceu a morte, que renasceu, que ressurgiu, que voltou dos mortos. Então a cruz se transformou num símbolo de vida. Curiosamente, no Egito, um dos símbolos da vida eterna, o símbolo da vida eterna é o Ankh. Ankh é a cruz ansata, que aparece no slide em tela, em azul, com vários hieróglifos gravados, né? Essa cruz, com os braços mais achatados e um ovoide em cima, que lembra até uma cabeça humana, né? Um homem com os braços abertos, essa cruz é o símbolo da imortalidade egípcia. Mais uma coincidência. E, para fechar, eu gostaria de falar do Salmo 104. O Salmo 104 da Bíblia, reconhecido em várias edições da Bíblia como sendo de inspiração egípcia. O Salmo 104 é atribuído a Akenaton, né? Ele é chamado também de o grande hino a Aton. Aton é o Sol, o disco solar. Então, esse hino, o hino ao Sol, o grande hino ao Sol, o hino de Aton, né, foi encontrada em várias tumbas egípcias, transcrito. Ele teria sido composto por Akenaton, o fundador do período amarniano, 18ª dinastia egípcia, né? Akenaton fundou um período de curta duração, onde ele pregava um monoteísmo que era voltado para o culto do disco solar, de Aton. Mas logo ele criou, com esse novo culto, ele de certa forma criou inimizade com os sacerdotes que adoravam várias divindades. Então isso gerou uma revolta e, após a sua morte, esses sacerdotes retornaram aos cultos antigos. Mas ele é considerado um dos primeiros fundadores de um culto monoteísta. Bom, e ele compôs o hino a Aton, o grande hino a Aton. E esse hino a Aton, o Salmo 104 da Bíblia, é uma inspiração direta do hino a Aton. Só que, em vez de ser a Aton, é consagrado ao Deus, né, judaico-cristão. Mas quando você lê o hino, você percebe claramente que está falando sobre luz, sobre luminosidade, sobre criação. Se você trocar o nome do Senhor, né, tirar Adonai, tirar o Senhor e colocar Aton, é o hino ao Sol.
E é interessante porque mesmo algumas edições modernas da Bíblia já vêm com pé de página, como a Bíblia da editora Paulinas, já vem com um pé de página onde diz que esse hino, que esse Salmo 104 é inspirado no hino ao sol, né, atribuído a Akenaton. E esse salmo diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz, como de um vestido, e estende os céus como uma cortina. Põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Ora, faz das nuvens o seu carro, anda nas asas do vento, estende um vestido de luz, cobre de luz, estende pelo céu a sua luminosidade. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros, um fogo abrasador. Que pode ser mais abrasador do que o sol? Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo como com um vestido, as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão, céu, nuvens, luz, se apressaram, subiu aos montes, desceram aos vales até o fundo que para elas fundaste. Termo lhe puseste que não ultrapassarão, para que não tornem mais cobrir a terra. Tu que fazes sair as fontes dos vales, os quais correm entre os montes. Dão de beber a todo animal do campo, os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes, desce as suas câmaras, a terra farta-se de frutos das suas obras. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham, quanto a cegonha, a sua casa é nas faias. O hino prossegue um pouco mais, mas acho que fica bem claro que é um texto basicamente egípcio, colocado dentro do texto sagrado cristão. Aquelas pessoas que tiverem dúvida com relação a isso, devem procurar o hino ao sol de Akenaton, o hino a Aton, o grande hino ao sol de Akenaton, muito mencionado inclusive na escola Rosa Cruz Amorque, né? E, fazendo a comparação do hino, do texto original, do hino de Akenaton, com o Salmo 104, vocês vão perceber todas as sincronicidades, todas as coincidências, entre aspas, dos dois textos. Então, nós ficamos por aqui, nessa apresentação, e espero que, em termos de religiões comparadas, nós tenhamos conseguido demonstrar essa junção de elementos, essa coincidência de elementos além da sincronicidade, que é os mistérios egípcios e a tradição cristã. Até lá.